E aí, pessoal, resolvi aqui a questão do Enem 2018, a 139. Fica ligado aí, né, para ver como é aqui, o método que se usa aqui para resolver, né? Às vezes é um conhecimento, né, até empírico, né, que a gente deve ter aqui sobre o assunto. Então, a gente vai ver aqui no 139 o remo do assento, né? Deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Aí você tem um afastamento nessa figura, né? Técnica. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A. Então, aí, os dois remos se encontrando no ponto A, a gente vê na figura. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos A, B e C, né? Pelos pontos B e C. Então, ali são as outras extremidades do remo, de cada remo. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede 170 graus. Então, vem a pergunta. O tipo de triângulo converte-se A, B e C. No momento em que o ordenador está nessa posição, então a gente tem que identificar o tipo de triângulo, né? Então, eu vou desenhar ele aqui, mais ou menos desse tipo, os moldes desse desenho. Aqui você vai ter que ter um conhecimento sobre os tipos de triângulo. E aqui você tem um ângulo de 170 graus, né? Então aqui é o B, aqui é o A. Então o ângulo BAC é de 170 graus. Aí diz que os dois remos têm o mesmo tamanho. Então esse tamanho aqui, né, do remo que vai de A até B e de A até C, são os mesmos, né, os dois remos. Então que tipo de triângulo é esse, né? Quando um triângulo, né, tem dois lados congruentes, né, a gente chama congruentes, não chama iguais, mas sim congruentes, ou de mesma medida, né, de igual medida, então, com dois lados dele tem a mesma medida, ele é isósceles, certo? Então, a gente, aqui isósceles, né, dois lados de igual medida. Mas ainda a gente não deve identificar ali qual tipo de triângulo isósceles, né? Então, eu tenho o isósceles acutângulo e o isósceles obtusângulo, né? Então, o acutângulo é o tipo de triângulo. E o obtusângulo também é outro tipo de triângulo. Então, esse triângulo aí, acima, ele tem duas classificações ao mesmo tempo, né? Com relação aos ângulos e com relação aos lados. Então, aqui, com relação aos lados, a classificação dele é isósceles. Mas com relação aos ângulos, a gente vai ter que saber o que significa o triângulo acutângulo, né? Então, acutângulo é quando as medidas dos ângulos internos, que ângulos, né? São todos menores que 90. Menores que 90 graus. Então, esse triângulo ali não é acutângulo, né? Tem 170, um ângulo de 170. E aqui é quando ele, obtusângulo, é quando possui um ângulo maior do que 90.
maior, né? Símbolo de maior do que 90 graus. Então, isso é verdadeiro, porque 170 é maior do que 90, né? Logicamente. Então, nosso triângulo, ele é tanto isósceles quanto obtusângulo, né? Então, você estuda aí as classificações dos triângulos com relação aos ângulos e com relação aos lados, né? Então, para se aprofundar no assunto. Então, o item aqui é o item E, obtusângulo isósceles. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Foi uma questão bem interessante, né? Apesar de ser simples, ela exige muita, assim, conhecimento com relação a classificações, né, de triângulos e geometria. Então, até a próxima.